paz de Deus esteja contigo, com a sua casa, com a sua família, com tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente neste dia que se inicia, te envolvendo com a presença dele que sonda e conhece o teu coração. Que neste momento o Espírito Santo visite cada área da sua vida, a sua mente, o seu coração, o seu trabalho, suas finanças, sua saúde, sua vocação, sua família. Que Jesus esteja contigo agora, segurando na tua mão, e que a presença do Pai te abrace como um filho amado que nunca foi esquecido. Antes de prosseguir, se essa oração já tocou o teu coração, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e escreve amém nos comentários para selar essa palavra com fé. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Hoje meditamos em um dos salmos mais poderosos e íntimos da Bíblia, o Salmo 139. Nele, o salmista declara com humildade e reverência: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Essa frase não é apenas uma constatação, mas um clamor profundo de quem reconhece que Deus está presente em cada centímetro da nossa existência. Ele conhece os pensamentos antes mesmo que os formulemos. Conhece as dores que ninguém vê. Conhece as alegrias que às vezes nem conseguimos expressar. Quantas vezes nos sentimos invisíveis, como se ninguém percebesse o que estamos vivendo. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus sonda. Mesmo quando ninguém entende o nosso silêncio, o Senhor interpreta cada lágrima, cada respiração. Ele sabe o peso que você carrega nos ombros e conhece o motivo pelo qual, mesmo cansado, você ainda segue em frente. Esse salmo nos revela duas verdades maravilhosas. A onisciência de Deus, Ele sabe tudo, e a sua onipresença, Ele está em todo lugar. O próprio salmista diz: para onde irei? Longe do teu espírito. Para onde fugirei da tua presença? Salmos 139, versículo 7. Não há lugar onde Deus não esteja. E isso é libertador. Não importa se você está em um quarto escuro, em uma sala de hospital, no meio de um deserto emocional, Deus está lá. Ele nunca se afasta de você. E como isso se aplica à nossa vida hoje? Vivemos em um mundo de muitas distrações, muitas vozes tentando nos dizer quem somos e para onde devemos ir. Mas só Deus tem a resposta certa, porque só Ele vê além das aparências. Ele conhece a intenção por trás dos nossos atos, conhece o que ninguém mais vê quando confiamos nessa presença constante. Aprendemos a descansar mesmo nas tempestades. Lembra do que disse Jesus? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, versículo 30. É esse nível de cuidado que o Pai tem por você. Ele te conhece em detalhes. Você não é apenas mais um na multidão. Deus sabe o teu nome. Ele te viu antes mesmo de você
nascer. Como está escrito, os teus olhos me viram ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmo 139, versículo 16. A oração tem poder, meu irmão, minha irmã. Quando oramos com fé, nos conectamos com esse Deus que tudo sabe e tudo vê. Talvez hoje você esteja se perguntando: será que Deus me esqueceu? A resposta está aqui neste salmo. Deus nunca se esquece de você. Ele está tão perto que, antes de uma palavra sair da sua boca, Ele já a conhece por completo. Salmo 139, versículo 4. Essa é a beleza de servir a um Deus pessoal. Ele não é distante. Ele não está ocupado demais para ouvir você. Ele não é indiferente às suas lutas. Pelo contrário, Ele está contigo em cada batalha. Ele está ali, ao seu lado. Mesmo quando você pensa estar só, quando permitimos que essa verdade penetre no nosso coração, algo muda dentro de nós. Passamos a caminhar com mais confiança, com mais segurança, porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus está no controle de tudo, inclusive daquilo que parece sem sentido agora. Às vezes, Ele permite que certas portas se fechem, não para te punir, mas para te proteger. Às vezes, Ele retira pessoas do nosso caminho porque Ele vê o que nós não conseguimos ver. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor, mesmo quando o nosso coração está insistindo em algo que não vem dele. E por que é tão importante termos essa consciência todos os dias? Porque vivemos em uma época onde a ansiedade tem dominado muitos corações. As pessoas têm medo do futuro, medo do amanhã, medo do que está por vir. Mas o salmista nos lembra: tu me cercas por trás e pela frente, e sobre mim pões a tua mão. Salmo 139, versículo 5. Isso quer dizer que nada nos acontece sem que Deus permita. Ele está nos cercando, como um pai que protege seu filho de todos os lados. Ele vai à nossa frente, abrindo caminhos, e também está atrás, nos guardando das ciladas do passado. Quantas vezes a nossa mente tenta nos sabotar com lembranças dolorosas, com traumas, com palavras que ouvimos e que ainda ecoam na alma. Mas quando lembramos que a mão de Deus está sobre nós, temos autoridade para declarar: isso não me define. Meu passado não define meu futuro. O que Deus pensa de mim é maior do que qualquer voz contrária. E essa é uma lição que encontramos também na vida de grandes personagens da Bíblia. Lembra de Moisés? Quando Deus o chamou, ele respondeu dizendo: quem sou eu para ir ao faraó? Êxodo 3, versículo 11. Ele se via como incapaz, mas Deus já conhecia o coração dele. Deus já havia sondado aquele homem e sabia que, mesmo com suas limitações, ele poderia o assá-lo poderosamente. E foi o que aconteceu. Porque quando Deus sonda e escolhe alguém, não é pela aparência ou pelas habilidades, é pelo coração. Hoje,
Talvez você esteja se sentindo assim, incapaz, insuficiente, pequeno diante dos desafios, mas escute com atenção. Deus conhece o seu coração. E se Ele te trouxe até aqui, é porque há um propósito. O mesmo Deus que capacitou Moisés, que fortaleceu Davi, que deu sabedoria a Salomão, é o Deus que está contigo agora. Ele sonda o teu coração e sabe do teu desejo de agradá-lo, mesmo com as tuas imperfeições. O salmista também declara algo lindo no versículo 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e só conseguimos ver os defeitos, mas Deus olha para você e vê uma obra-prima. Você foi criado com propósito, com detalhes únicos. Não importa o que disseram sobre você. O que importa é o que Deus pensa, e Ele te fez de maneira especial. E tudo o que Ele faz é bom. Talvez você esteja em um tempo de espera. Espera por uma resposta, por uma cura, por uma restauração. E nessa espera, você tem se perguntado: Deus, o Senhor está me ouvindo? E a resposta é clara neste salmo. Sim, Ele te ouve, Ele te conhece, Ele está contigo. Ele está agindo mesmo quando você não vê. Ele está te moldando, te ensinando, te preparando. Às vezes, a espera não é uma pausa, mas um processo. E todo processo tem um propósito. Nesse momento, convido você a fechar os olhos e, onde estiver, orar comigo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes das minhas limitações, das minhas lutas, dos meus medos, mas também sabes do meu amor por Ti, do meu desejo de caminhar contigo. Ajuda-me a confiar, mesmo quando eu não entender, que eu descanse na certeza de que a Tua presença me cerca, que a Tua mão está sobre mim. Aumenta a minha fé, renova minhas forças e faz com que eu veja a vida com os Teus olhos, com a Tua verdade. Amém. Quando nos deparamos com a realidade de que Deus conhece cada pensamento, cada intenção do nosso coração, essa consciência também nos confronta, porque não há como esconder nada dele. Não há máscara que resista diante de um Deus que vê o interior. Mas veja, esse confronto não é para nos envergonhar, e sim para nos curar. O Senhor não expõe para humilhar, mas para restaurar. Como um médico que examina profundamente para curar por completo, Deus nos sonda para tratar aquilo que ainda nos afasta do seu propósito. Por isso, o salmista encerra o Salmo 139 com uma oração profunda, que deve ser nossa também. Hoje sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23, menos 24. Quantas vezes temos áreas em nossa vida que evitamos entregar completamente a Deus?
situações mal resolvidas, perdões que ainda não liberamos, escolhas que sabemos que não agradam ao Senhor. Mas Deus não quer apenas partes do nosso coração. Ele quer tudo. E o convite dele é para que entreguemos também aquilo que dói, aquilo que nos envergonha, aquilo que tentamos esconder. Porque só entregando por completo é que podemos experimentar cura completa. Essa entrega é um ato de coragem e ela transforma. Veja o exemplo de Zaqueu, o cobrador de impostos que, ao saber que Jesus passaria por sua cidade, subiu numa árvore só para conseguir vê-lo. Jesus, conhecendo o coração de Zaqueu, o chamou pelo nome e foi à sua casa. Lucas 19, versículo 5. Aquele encontro foi suficiente para que Zaqueu fosse transformado por dentro. Ele devolveu o que havia roubado, mudou sua conduta e a salvação entrou em sua casa. Deus quer fazer mesmo hoje com você. Ele quer entrar nas áreas escondidas da sua alma, nas feridas que você carrega há anos, nos cantos escuros do seu coração que você já tentou limpar sozinho e não conseguiu. Mas a presença dele é luz. E onde há luz, as trevas não resistem. A transformação verdadeira começa quando paramos de nos justificar e começamos a nos render. E essa rendição não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque quando nos rendemos, Deus assume o controle e nos mostra o verdadeiro caminho da liberdade. Talvez hoje você esteja cansado de tentar mudar algo em si mesmo e sentir que sempre volta ao mesmo ponto. Mas escute, o poder não está na força do seu braço, está na graça de Deus agindo em você. Como diz a palavra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9, é no reconhecimento da nossa limitação que experimentamos a força de Deus. Quando admitimos, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, abrimos espaço para o milagre acontecer. Muitas vezes, Deus não está esperando que sejamos perfeitos para nos usar. Ele está esperando apenas que sejamos sinceros, que tenhamos a coragem de dizer, Senhor, eu sou teu, mesmo imperfeito, eu te pertenço. Molda-me segundo a tua vontade. E essa oração sincera é como um incenso agradável ao Senhor. Ele escuta, ele responde, ele age. Sabe aquela sensação de carregar um peso dentro do peito? Ela vai embora quando a gente se coloca diante de Deus com o coração nu, sem defesas. Ele não se escandaliza com as nossas fraquezas. Ele já nos viu em nossos piores dias e ainda assim escolheu nos amar. É por isso que, quanto mais deixamos Deus nos sondar, mais livres nos tornamos. Não é fácil permitir que Ele aponte o que precisa mudar, mas é libertador. E é esse amor que transforma, porque Ele não apenas revela o que precisa ser curado, Ele mesmo
cura. Ele não apenas mostra o caminho certo, Ele mesmo caminha ao nosso lado. Então, hoje, enquanto essa palavra ecoa em seu coração, Pérgance com sinceridade, será que tenho deixado Deus me sondar por completo? Não tenha medo da resposta, porque onde Deus aponta, Ele também oferece solução. Onde Ele corrige, Ele também fortalece. Onde Ele fere, é para depois sarar. Quando deixamos Deus nos sondar e entregar o nosso interior à sua luz, uma nova jornada começa, porque não se trata apenas de ser conhecido por Deus. Isso já somos, mas de permitir que esse conhecimento nos transforme e então caminhamos com Ele de maneira diferente, mais conscientes, mais sensíveis, mais obedientes. O salmista faz um pedido poderoso no final do Salmo 139. Guia-me pelo caminho eterno, Salmo 139. Versículo 24. Essa frase revela uma verdade essencial. Existem muitos caminhos, mas apenas um leva à vida eterna. Só Deus pode nos guiar nesse caminho, porque só Ele conhece o destino. Ele vê o que os nossos olhos não veem. Ele enxerga o que está além do alcance do nosso entendimento. Às vezes, escolhemos caminhos baseados no que parece seguro, confortável, lógico, mas Deus não nos chama para a lógica humana. Ele nos chama para a fé, e fé é andar mesmo quando não se vê, é obedecer mesmo sem entender. É como Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na promessa. Hebreus 11, versículo 8. E quantos de nós hoje estamos em encruzilhadas da vida, tentando decidir o que fazer, por onde ir, o que escolher? Nesses momentos, não precisamos de mais opiniões humanas. Precisamos da direção de Deus. E a boa notícia é que Ele está disposto a nos guiar. Ele não é um Deus que apenas observa de longe. Ele caminha conosco. Ele fala, orienta, corrige, confirma. Mas para isso, precisamos silenciar outras vozes. A voz da ansiedade, do medo, da comparação, da dúvida. Essas vozes gritam, mas a voz de Deus sussurra. E só quem aprende a silenciar por dentro é capaz de ouvir. A palavra nos ensina em Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5-6. Isso significa que quanto mais reconhecemos Deus nas decisões, mais Ele age. Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele alinha aquilo que está fora do lugar. Ele fecha portas que pareciam boas, mas que nos levariam para longe dele. E abre outras que talvez no começo não pareçam ideais, mas que escondem bênçãos maiores do que podemos imaginar. Se hoje você está em dúvida sobre algo, um relacionamento, uma escolha,
profissional, uma mudança de cidade ou até mesmo sobre o seu chamado, lembre-se. Deus já viu o que está lá na frente. Ele sabe onde aquela estrada vai dar. E se você pedir com fé, Ele vai te guiar. Mas esteja disposto a seguir, mesmo que não faça sentido agora, porque no tempo certo, tudo fará sentido. Às vezes, a direção de Deus parece um desvio, mas é proteção. Às vezes, parece uma perda, mas é livramento. Às vezes, parece silêncio, mas é preparação. Ele trabalha em detalhes que não conseguimos ver. Veja o exemplo de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que tudo tinha dado errado, mas Deus estava no controle. Ele via além, ele estava guiando José pelo caminho eterno, preparando-o para salvar uma nação inteira no tempo da fome. Gênesis 45, versículos 5-8. E isso vale para você também. Nada está fora do olhar de Deus. Ele está usando cada passo da sua história, até os que você gostaria de apagar, para te levar ao destino certo. Não duvide disso. Nesse momento, convido você a orar novamente comigo. Senhor, guia-me pelo teu caminho eterno. Não quero andar segundo a minha vontade, mas segundo os teus propósitos. Que eu tenha sabedoria para discernir a tua voz no meio das distrações. Que meus passos estejam firmados na tua verdade. Leva-me por caminhos de vida, ainda que eles me tirem da zona de conforto. Eu confio em ti, meu Deus. Sei que estás me conduzindo para um lugar seguro. Amém. Tudo o que vivemos até aqui nesta mensagem nos leva a um lugar, a certeza de que somos vistos, conhecidos e amados por Deus. Não estamos perdidos em meio a uma multidão. Somos profundamente compreendidos por aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. O salmista declara com tanta ternura: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Você não é obra do acaso. Cada célula do seu corpo, cada linha da sua história, cada sonho e até mesmo cada dor foram tecidos por mãos divinas. Deus viu você antes mesmo de você nascer. Ele planejou a sua existência com amor. Isso significa que você tem valor, que sua vida tem propósito, que sua história, com todas as suas marcas, importa para o reino de Deus. E o mais belo é que esse Deus, tão grande, tão glorioso, tão infinito, deseja intimidade com você. Ele deseja caminhar contigo. Ele não quer ser apenas um conceito distante, mas um pai presente, um salvador próximo, um amigo fiel. E tudo o que ele espera é que você diga: eis-me aqui, Senhor. Agora, como prometido, vamos orar juntos, com fé, com humildade, com esperança. Onde você estiver, feche os olhos, respire fundo e entregue sua alma neste momento.
Oração final. Senhor meu Deus, Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, hoje eu te agradeço, te louvo porque tu me sondas e me conheces. Tu conheces minhas alegrias, meus medos, meus segredos e meus anseios mais profundos. Obrigado por estar comigo mesmo quando eu não percebo. Obrigado por me cercar por trás e pela frente, por colocar a tua mão sobre mim. Hoje eu te entrego tudo, meu coração, meus pensamentos, minha família, minhas decisões, meus planos. Guia-me pelo caminho eterno, que eu não ande pelos meus impulsos, mas pelo teu Espírito. Santo Espírito de Deus, venha sobre mim agora. Encha minha casa, meu trabalho, meus relacionamentos, meus sonhos. Que nenhuma área da minha vida esteja fora do teu domínio. Senhor Jesus, caminha à minha frente. Que toda a armadilha do inimigo seja desfeita em teu nome. Que toda mentira do diabo seja calada pela tua verdade. Deus Pai, guarda a minha família, protege meus filhos, restaura o que precisa ser curado. Eu confio em ti, eu declaro, sou teu, fui criado por ti e para ti, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Em nome de Jesus, eu oro, eu creio e eu te agradeço. Amém. Nesse momento, receba essa bênção sobre você e sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que você sinta todos os dias a presença de um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo cuida. Que seus passos sejam dirigidos pelo Espírito Santo. Que sua família seja guardada sob as asas do Altíssimo. E que você nunca mais se esqueça. Você é conhecido, amado e chamado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente amém aqui embaixo para selar essa oração com fé. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele vai te fortalecer ainda mais na caminhada com Deus.